Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu quero compartilhar com vocês o testemunho de Silvane. Ela me enviou algo que aconteceu com ela há 32 anos atrás, né? Ela estava grávida de 8 meses e ela tinha 2 filhos pequenos. Quando eles estavam assistindo televisão, e a televisão não estava muito boa, que antigamente eles usavam aquela antena mais simples, o nome rabo de peixe, e estava um dia chuvoso, né, meio chuviscando, garoando, depende da região, é a forma que fala. E ela, mesmo assim, resolveu ir lá fora para tentar arrumar a imagem da TV para os filhos dela. E assim ela fez. Só que quando ela colocou a mão no ferro, ela ficou grudada. E todo mundo sabe que energia, água ou a água assim não combinam, né? Ela ficou grudada e pedia socorro pros vizinhos, gritava, para que alguém pudesse ajudar ela. E veio um vizinho e socorreu ela. E só que esse vizinho, na hora do desespero, é, colocou a mão nela e ele também ficou grudado, né? E a esposa dele acabou vindo ajudar também e ela desligou o padrão, né? Graças a Deus ela estava um pouco mais calma, desligou o padrão, que assim os dois foram salvos. E como ela ficou grudada e ela tinha que ver como estava a situação da neném, né? Ela era uma menininha. E ela foi no médico e graças a Deus não aconteceu nada, né? A filha dela já tem 32 anos, é uma menina saudável, bonita, abençoada. E, e assim é o que Deus faz, né? Às vezes ele usa pessoas para ajudar a gente em momentos difíceis. Alguma palavra, alguma ajuda, tanto financeiramente, algo que você precisava no momento. Todos nós precisamos de alguém, né, para estar ajudando ali, ou num conforto, ou até financeiramente mesmo, né? Às vezes tem gente que não tem o que comer, precisa de um trabalho, e Deus tem usado pessoas para quando a gente passa numa uma situação difícil, né? E a palavra do Senhor, em Isaías 43, 2 ao 4, diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma, né? E a palavra do Senhor é maravilhosa. Se a gente for ler a Bíblia, tem tantas histórias lindas que aconteceram, a proteção do Senhor com os teus servos, né? E até hoje ele tem protegido, é só a gente andar no caminho dele, obedecer, e mesmo a gente passando por situações difíceis, ele vai estar conosco. E eu também passei por uma situação semelhante à da Silvane. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Eu estava tomando banho e quando eu saí, eu fui passar minha roupa. E eu estava um pouco molhada ainda, eu tinha lavado o meu cabelo. E eu coloquei, na época, para mim passar roupa, eu tinha que tirar a tomada da geladeira e para colocar a tomada do ferro. E quando eu coloquei a mão na geladeira, acredito que a minha mão estava um pouco molhada, e eu fiquei grudada. E eu gritava, gritava muito. E só estava eu e minha tia em casa, que é a minha madrasta, eu chamo ela de tia. E eu gritava muito, pedindo socorro, tia, tia. E
E ela, tipo assim, ela já imaginou o que tinha acontecido, ela nem foi ver onde eu tava. Porque ela sabia que eu tava tomando banho e ia passar roupa, e ela já foi direto no padrão. Se fosse ela, né, eu não tinha sobrevivido, porque não tinha ninguém para me ajudar a desligar o padrão e tal. E quando ela desligou, a tomada soltou, voou longe, e a minha mão tava já preta, meio que, tipo, enrugada, assim. E aí a vizinha tinha um remédio para acalmar ali acho que o choque da mão. Eu fiquei bem assustada, fiquei anos sem mexer em tomada, até hoje eu tenho um pouco de receio, depende, mas assim, mas no começo eu não colocava a mão em tomada, não ligava nada que eu não conhecia, até para um liquidificador, se eu fosse bater alguma coisa, eu não tinha coragem. Mas graças a Deus o medo foi saindo aos poucos, né, que eu fiquei com trauma. E Deus me livrou, como ele livrou a Silvane, ele pode livrar você, né? Na verdade, ele livra a gente de todos os dias de algo que a gente vê, que a gente não vê, né? Que às vezes tem coisa que a gente não vê, mas Deus deu um livramento pra gente. E várias vezes também eu vi coisas que Deus fez assim, eu falo, meu Deus, se não fosse o Senhor aqui, não sei o que que tinha acontecido comigo. E todos nós passamos por uma situação dessa, né? Eu acredito que é o amor dele por nós, né? O amor dele por você, por mim. Se você está um pouquinho distanciada dos caminhos do Senhor, volta para ele. Começa aos poucos, vai lendo a Bíblia, vai para a igreja, e Deus vai falando aos poucos com você. E não olhe para a vida das pessoas. Ah, eu só vou para a igreja é, o dia que eu for liberto disso. Você não vai mudar do dia para a noite. É aos poucos que o Espírito Santo vai fazendo a vontade dele na sua vida e você dando lugar. Porque é assim que ele trabalha. Ele trabalha para quem dá lugar para ele. Não tem como ele não trabalhar na sua vida se você não deixa ele entrar. Você tem que deixar ele entrar na sua vida, né? E aí o milagre vai sendo feito. E as coisas dele, o que ele tem para você vai acontecendo, mesmo em desafios, porque a palavra do Senhor fala que a gente vai ter desafios na vida, né? E quem não tem desafios na vida? E eu espero que essa palavra falou ao teu coração. Curta, compartilha, e se você tiver algo que Deus fez na tua vida, eu acredito que você tenha, porque todos nós temos. Compartilha com a gente, dê o seu comentário, pode enviar um e-mail para contar a sua história, que eu possa estar contando aqui para você grandes coisas que o Senhor fez na sua vida, e Ele ainda vai fazer mais. Amém.